acordar a água, adivinhação, adjá e agô. Vamos para mais 4 termos utilizados na Umbanda com a letra A. Meu nome é Beto Angeli e você está no Umbanda Só Umbanda. Salve meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no Umbanda Só Umbanda, trazendo alguns termos para que nós possamos falar a mesma língua. Lembrando que o nosso dicionário de Umbanda vai ao ar toda sexta-feira, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro termo de hoje do Umbanda Só Umbanda. Acordar a água. Você já ouviu falar em acordar a água? Esse é um termo que, por mais que muitas pessoas não tenham ouvido, é um termo comum utilizado quando vai se realizar algum ritual com água no terreiro. Então a água ela foi colhida, né? Você colheu lá a água do mar, a água do rio, a água da cachoeira. Essa água colhida ficou guardada em um recipiente. Então ela costuma-se dizer que energeticamente ela ficou adormecida. Então, quando você vai iniciar um ritual com essa água, você coloca a sua mão direita na água e movimenta, dá um movimento circular à água, normalmente no sentido horário, para que você possa acordar a água, para que a água desperte, para que aquela energia, aquele axé trazido da natureza, desperte e você consiga utilizá-la magisticamente. Então, para você que nunca ouviu falar, está ouvindo pela primeira vez, para você que já ouviu falar, agora vai entender um pouco melhor o que significa acordar a água. O nosso segundo termo é adivinhação. Ouve-se falar muito em adivinhação na Umbanda. Muitas pessoas procuram os guias espirituais para fazer adivinhação. O que é adivinhação? Adivinhação vem de adivinhar. Adivinhar é prever aquilo que vem, né? É aquilo que ver antes aquilo que vem, né? Que também está ligado a prever o futuro. Então a adivinhação na Umbanda é o uso do dom mediúnico ou de meios magísticos e religiosos ou elementais para prever o futuro, fazer adivinhação. Mas na Umbanda existe adivinhação? Não, meu irmão, na Umbanda não existe adivinhação. Existem algumas casas que fazem a leitura de búzios e a leitura de tarô. Mas a leitura de búzios e de tarô não é um oráculo da Umbanda. O oráculo da Umbanda é a manifestação mediúnica. O oráculo é um meio que se usa, né, no futuro a gente vai falar de oráculo, mas é o meio que se usa para obter uma resposta. Então o meio que se usa para obter uma resposta na Umbanda é a manifestação mediúnica. Então a manifestação mediúnica é o oráculo da Umbanda. O tarô e os búzios foram trazidos de outras práticas religiosas e agregados à Umbanda por pessoas que trouxeram essa bagagem religiosa ou espiritual. Então, é possível sim encontrar diversas casas de Umbanda que fazem leitura de tarô ou jogo de búzios. E isso sim é a prática da adivinhação. O cigano na Umbanda, ele sofre muito, né? A linha do cigano sofre muito com essa questão da adivinhação, porque as pessoas acham que porque ele é da linha dos ciganos, ele tem que fazer adivinhação. Logo mais nós vamos fazer um vídeo sobre os ciganos, e aí nós vamos falar se ele faz ou não adivinhação. Outra coisa muito comum é os guias espirituais serem indagados sobre adivinhação, e isso também vai virar um outro vídeo. O importante hoje é você entender que adivinhação é previsão do futuro. Agora nós vamos falar sobre adjá. Adjá. O que é adjá na Umbanda? Adjá é aquele sininho ritualístico que as pessoas tocam durante as celebrações. Algumas casas têm a ritualística de sempre que um médium coroado vai bater cabeça, toca o adjá, ou sempre que um chefe de terreiro vai bater cabeça, toca o adjá. Outras, em certas ritualísticas que são realizadas, ou quando o guia-chefe está incorporando, está indo embora. Então, o adjá é um sininho
que é utilizado, e aquela vibração daquele sininho, daquele efeito sonoro, ele equilibra o ambiente e purifica o ambiente ao redor daquilo que está sendo daquilo que está acontecendo. Então, normalmente, quando se tem uma ritualística onde os médiuns fazem algum percurso, vai um irmão na frente tocando adjá, porque ele vai despertando as forças espirituais naquele caminho e purificando. Algumas casas usam o adjá como símbolo também de status, né, de grau. Então quem porta, quem leva o adjá na mão é o pai de santo ou a mãe de santo, né, o dirigente espiritual. Eles que levam na mão deles o adjá. Em outros lugares, o adjá é entregue na mão de um médium coroado, de um médium de confiança, de um pai pequeno, da mãe pequeno, ou até mesmo na mão de um cambone, que seja o cambone ligado diretamente ao guia-chefe da casa. Por fim, a última palavra de hoje é agô. Agô é um linguajar iorubá e ele traz o significado de um pedido de licença. Então, quando você vai pedir licença para alguma entidade, principalmente na linhagem dos pretos velhos, você não pede licença, você não diz, me dá licença, você diz agô. Então, por exemplo, estão cantando um ponto e o preto velho ou o guia que trabalha naquela casa pede para você que seja cantado um outro ponto. Então você olha para sua curimba e diz agô. A curimba então responde agoiá, ou seja, licença concedida. E aí a partir daquele momento você interrompeu, você pediu licença e aí você diz o que você quer ou o que é para ser feito. A mesma coisa quando você vai interromper um guia que está falando com alguém, você vai conversar com ele, você pede agô para ele. Se você quer passar num lugar onde tem um guia espiritual, você precisa pedir licença para ele, você não vai lá e encosta a mão nele e fala, dá licença. Você chega ali e fala, agô meu pai. Aí ele dá licença para você passar, ok? Então, essas foram as nossos termos de Umbanda de hoje. Espero que você tenha gostado. Clica aí no nosso canal, se inscreva, vai lá, compartilha no Facebook, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Axé.